Salmo de número 106. É o nosso salmo que, com muito pesar no coração, a gente vai estar encerrando hoje. É um salmo que nos trouxe bastantes lições, que pelo menos para mim, muito aprendizado. E hoje a gente conclui o salmo de número 106, salmo que teve 48 versículos. Fomos verso a verso, palavra a palavra, sugando o máximo do que esse salmo tem a nos oferecer. E eu penso que ele termina com chave de ouro e muito propício para o nosso momento hoje. Então, salmo de número 106, versículo 44 a 48. Nós vamos percorrer essa trilha aí do verso 44 a 48. E se Deus permitir, se for essa a inclinação do coração dele, ou inclinação dele para o meu coração, eu penso em a gente dar sequência e passando salmo a salmo, até chegarmos provavelmente no salmo 118. Um outro salmo que eu gostaria muito de trabalhar é o salmo 139, especialmente por tudo que temos vivido nos dias atuais. Mas que Deus possa nos conduzir. Para mim, os salmos têm sido muito proveitosos por tudo que nós temos enfrentado. Estamos passando por dias difíceis, turbulentos, dias de luto, dias de lágrimas, dias de dificuldade. E os salmos, eles retratam isso na vida de muitos outros que viveram antes de nós, o salmista e o povo de Deus. Por essa razão, eu acredito que para o momento que nós estamos enfrentando, os salmos têm sido um bálsamo para a nossa vida. Tem sido algo que tem trazido refrigério para as nossas almas. E a gente tem recebido do Senhor o conforto e o regozijo necessário para os dias que nós temos vivido. Por essa razão, a minha intenção, a priori, tem sido percorrer mais um tempo nos salmos e aprendido um pouco mais com o que eles têm a nos ensinar. Diz assim o salmo de número 106, verso de número 44. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Ó Deus bendito, te oramos uma vez mais porque nós não confiamos em nós mesmos, mas no Deus que nos capacita, o Deus que nos ilumina, o Deus que nos concede tudo o que é necessário para que momentos como esse sejam uma grande bênção na vida de todos que aqui se encontram. É por essa razão que venho a ti, Senhor, humildemente rogar para que o Senhor nos ajude a sermos fidedignos ao texto sagrado, que possamos comunicar o que ele comunica e calar onde ele se cala. Que o teu povo que aqui se congrega, reúne-se nessa noite, possam estar atentos à tua doce e amável voz, a fim de que ela possa falar aos seus corações e eles saiam daqui enriquecidos, edificados, consolados, exortados e tudo o que apraz ao Senhor fazer por meio dela. Que por fim o teu Santo Espírito aplique a tua palavra nos corações presentes e que assim possamos ter a certeza que sairemos daqui diferentes do que entramos. Ajude-nos nisso, de ponta a ponta, a fim de que o teu nome seja glorificado. Nós te oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de iniciar com uma frase que certa vez li num homem chamado George Herbert. Não sei quem é, mas li, gostei e quero compartilhar, iniciar meu sermão com os irmãos essa noite exatamente com a frase, do George Herbert. Bom, não está pegando aqui, mas se passar aí a gente vê. Dê um toque aí, meu amigo Mateus. Emanuel, ele soluciona, de vez em quando ele quebra o meu galho, ele vai quebrar aqui. Mas a frase diz o seguinte, ela diz assim, escute, ele diz: Senhor, deste-me tanto, dá-me uma coisa mais, um coração agradecido. Vou repetir. George Herbert disse assim: Senhor, deste-me tanto, dá-me uma coisa mais,
Um coração agradecido. Por que pensar nisso? Porque eu acredito que, à luz de tudo que nós vamos trilhar nessa noite, você deve culminar, como o salmista aqui culmina. Você deve chegar à conclusão de que você deve ser muito agradecido a Deus por tudo, por toda a trajetória até aqui. Alguém já disse que todos os ingredientes da vida, de todos os ingredientes da vida, a gratidão é o mais doce. De todos os ingredientes da vida, a gratidão é o ingrediente mais doce. Nosso tema dessa noite é apesar de nós, 3 pontinhos. Apesar de nós, primeira coisa que esse texto vai nos dizer, que apesar de nós, Ele nos ouve. Venha comigo para o verso número 44 e veja se não é verdade que Ele tinha motivos de sobra de nem lhe ouvir mais por conta que você é. De não dar nem a mínima para o que você fala, exatamente por quem somos. Mas, apesar de nós, Ele nos ouve. Se não, veja, estou no versículo número 44, olha o que ele diz, verso número 44. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 4, fazer uma rápida peregrinação aqui com você, só para que você realmente compreenda o que ele está dizendo aqui no versículo número 44, porque ele tem razão de dizer o que ele está dizendo aqui. Se não, observe, verso de número 4, joga os olhos lá, olha o que ele diz assim, ó: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo, visita-me com a tua salvação, Senhor, lembre de mim, não se esqueça de mim. Mas veja o que esse mesmo povo aqui fez. Se não, verso de número 6, observe, versículo 6 diz assim: pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Salte comigo para o versículo número 14, o texto sagrado diz que eles se entregaram à cobiça no deserto. Salte comigo para o verso número 19 a 21, ele diz assim, verso 19: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. Verso 20: e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Ele está dizendo mais ou menos assim: imagine, eles trocaram o Deus que criou todas essas coisas, o Deus glorioso, o Deus maravilhoso, o Deus encantador, o Deus belo, por um animal que come palha, que come capim. Eles trocaram o Criador das coisas por um bicho. Olha que loucura esse povo fez. Aí ele diz, verso 21: esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Mas não fizeram só isso. O verso 28 nos diz outra coisa. Salte comigo para lá, ele diz assim: também se juntaram a Baal-Peor e comeram sacrifícios dos ídolos mortos. Tudo isso era uma expressão do que ele diz, verso 33. Olha o que diz versículo 33: foram rebeldes ao Espírito de Deus. Eles foram rebeldes ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus dizia que eles tinham que fazer, a maneira como eles deveriam viver, a forma que eles deveriam proceder, o caminho que eles deveriam tomar. Absolutamente cada passo que aquele povo ia dando, Deus, por meio do seu Espírito, orientava aquela população, orientava aquele povo. Mas eles foram rebeldes ao Espírito de Deus, ou seja, eles faziam o contrário que Deus estabelecia que eles fizessem. Apesar de todas essas coisas, o texto do verso 44 nos diz o quê? Olha o que ele diz: olhou-os contudo. Você entende agora o contudo aqui? O contudo é, apesar de tudo que fizeram, Deus ainda olhou para eles. Entendeu? Apesar de tudo que fizeram, rebeldia, idolatria, virar as costas para Deus, apesar de tudo isso, como se dissessem, Deus tinha motivos de sobra para nem olhar mais para eles. Apesar de tudo, diz o texto, quando estavam angustiados, lhes ouviu o clamor. Eu e você às vezes fazemos o contrário, não é verdade? Às vezes quando a gente está de birra com alguém e alguém está numa situação meio complicada, a gente faz o quê? Bem feito. É assim? Às vezes a gente tem até, é bom para aprender mesmo. Às vezes a gente faz assim. Deus, no momento que eles mais precisavam, no momento da angústia deles, o texto sagrado diz que o Senhor ouviu ainda a sua oração.
Isso é muito maravilhoso, por que não dizer, isso é muito divino. Seria de pensar que o Senhor fecharia os seus ouvidos à sua oração, ao ver que eles haviam fechado os seus ouvidos para suas admoestações o tempo todo. Mas não, simplesmente ele ainda os ouviu em seus sofrimentos. Por isso que o versículo de número 43, na parte A, ele diz o seguinte, olha lá, verso 43, parte A, ele diz, muitas vezes os libertou. Veja, eles foram disciplinados por seu pecado, eles foram subjugados muitas vezes, mas não abandonados apesar dos seus pecados. A grande esperança é de que o povo, ou de que para o genuíno povo de Deus, a restauração, também escreva o último capítulo, como está sendo aqui na história de Israel. A gente pode até fazer besteira nessa vida, pecar contra o Senhor, rebelar-se contra o Senhor, mas para o genuíno povo de Deus, o último capítulo da sua história é exatamente esse, restauração. E essa deve ser a última página da nossa vida, o Deus que restaura-nos apesar de nós. Veja, primeira lição então da noite a gente tem, é que apesar de nós, Ele nos ouve em nossas angústias. Você já teve a impressão que muitas vezes, exatamente pela vida que muitas vezes levamos, ou por circunstâncias específicas, por ocasiões, a gente fica meio assim, será que Deus vai me ouvir mesmo? Especialmente quando a gente peca contra o Senhor, faz alguma bobagem, né? Faz alguma coisa que nós sabemos que não agrada a Deus, que é um pecado direto contra o Senhor. A gente fica até meio temeroso, que se é que Deus vai nos ouvir, será que Deus vai me ouvir? Depois que eu fiz algo como isso aqui, isso que Deus já deixou muito claro para mim que eu não deveria nem fazer mais, a gente fica meio que na dúvida se Deus vai nos escutar. Mas escute, exatamente isso, é que apesar de nós, Ele nos ouve, inclusive nas nossas angústias. É porque Ele não lida conosco por meio da nossa performance, porque se você pensar dessa forma, aí sim Ele não teria motivo para lhe escutar. Mas veja ainda, que apesar de nós já vimos que Ele nos ouve, verso número 44. Mas além disso, apesar de nós, Ele é misericordioso conosco. Veja, verso 45, olha o que ele diz. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Veja, além de tudo que nós já falamos aqui, desse resumo, versículos que nós vimos e acabamos de ler ali, do Salmo de número 106, além de tudo que já falamos, nós vemos coisas ou outras coisas terríveis esse povo fazendo. Por isso eu queria chamar a sua atenção para o versículo número 36, porque o versículo número 36 traz coisas terríveis sobre esse povo. Ele diz assim em verso 36, deram culto a seus ídolos. Pule para o verso 37, pois imolaram seus filhos, olha que loucura, mataram os seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue, assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Veja, eles se envolveram no ritual de sacrifício de crianças a uma divindade chamada Moloque. Era uma divindade da terra dos cananeus, e as pessoas ofereciam filhos, crianças, bebês para serem sacrificadas lá à divindade Moloque, seja para alcançar alguns benefícios, sejam para aplacar a ira de Moloque por alguma circunstância que porventura eles estavam passando. Portanto, depois de tudo que o povo fez, a ideia que chega é: não há mais esperança na retidão humana. Qual é a esperança que você pode ter num povo desse que faz esse tipo de coisa? Portanto, apenas uma coisa eu posso chamar aqui de âncora de esperança para nós, a saber, são as firmes promessas de Deus. Veja o verso 45 uma vez mais, nós acabamos de observar. Ele diz assim, ó: lembrou-se a favor deles de sua aliança. Meus irmãos, essa menção enfatiza a natureza, preste atenção, incondicional da aliança de Deus com o seu povo.
Ele tem um pacto conosco. Em certo sentido, o que a Escritura fala quando Deus tem uma aliança conosco é que Ele tem uma aliança de amor conosco. É que Ele prometeu nunca nos deixar. Ele prometeu, Ele pactuou conosco em nunca nos abandonar, de nunca deixar de nos amar. E observe, é a aliança, o termo que ele está usando aqui, o pacto que Deus fez conosco, é a aliança, o fundamento seguro para algo que ele diz. Observe o que ele diz, verso número 45, ele diz: a aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. A aliança, escute, é o fundamento seguro da misericórdia. Por que eu sei que Deus vai usar de misericórdia comigo? Porque Ele tem um pacto com o seu povo. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele diz, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele de fato haverá de cumprir. Então ela é a base fundamental do amor que ninguém pode mover. E obviamente, diante de tudo que vimos, só poderia ter sido uma. Olha o final do verso 45, que coisa espetacular. Olha o que ele diz assim, uma multidão de misericórdias, ou de suas misericórdias. Observe que o Senhor é tão cheio de graça que não tem apenas misericórdias, mas misericórdias. Sim, Ele tem uma multidão delas. É isso que o texto está tentando nos dizer. Por isso que lá, Lamentações de Jeremias, ele diz assim, ele diz, as misericórdias. Para mim, a melhor tradução para a primeira palavra misericórdia é amor pactual. É que Deus tem um pacto conosco. Então, o amor pactual de Deus, ou do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas, aí sim, misericórdia no sentido de compaixão, porque a sua compaixão não tem fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Meu irmão, você já pensou quantas manhãs você já passou durante toda a sua vida? Quantas misericórdias já lhe alcançou? Se você está vivo aqui, é uma prova de que sobre a sua vida houve uma multidão de misericórdias. Muita misericórdia ao longo de toda a sua vida. Meus irmãos, isso aqui é sensacional. Pegue o Salmo de número 106, e especialmente estes dois versículos aqui, a saber, verso 44 e verso 45, e aplique na sua vida, porque isso é o que é importante aqui para que você entenda a beleza dessa questão. Verso do número 6, nós ouvimos que pecamos como nossos pais e cometemos iniquidade e procedemos mal. Você sabe que nós, você, eu, procedemos mal ao longo da nossa vida. Verso número 14, entregaram-se à cobiça. Eu e você já nos entregamos à cobiça várias vezes. Versículo número 21, esqueceram-se de Deus, seu Salvador. Quantas vezes você já esqueceu de Deus? Quantas vezes ao longo da sua vida você já esqueceu de Deus? Verso número 33, foram rebeldes ao Espírito de Deus. Quantas vezes eu e você fomos rebeldes ao Espírito de Deus? Verso número 36 a 39, deram culto a seus ídolos, imolaram seus filhos, sangue inocente. Verso 39, prostituíram-se. Pode até você não ter chegado a um patamar desse, mas quantos pecados terríveis já cometemos na vida, os quais teríamos vergonha eterna se as pessoas soubessem que nós cometemos. E apesar de tudo isto, de tantas coisas feitas que desprezam e expressam rebeldia contra Deus, você ainda está sentado nessa cadeira respirando o ar que Ele lhe dá. É nesse ponto que eu quero que você chegue. E aí, lição de número 2. Você consegue imaginar a multidão de misericórdia divina sobre a sua vida? Você consegue imaginar ao longo de toda a sua história a quantidade de misericórdia que Deus já derramou sobre a sua vida? Só você está aqui, ou você só está aqui, sabe por quê? Verso 43, porque muitas vezes o libertou. Porque muitas vezes Deus libertou você. Verso 44, ele olhou. Contudo, isso é para você e para mim.
Ele olhou, contudo, ou seja, apesar da sua história, apesar dos seus fracassos, apesar dos seus pecados, apesar dos seus terríveis pecados, contudo, ele ainda olhou para mim e para você. E não olhou em qualquer dia, ele também já nos olhou quando nós estávamos angustiados, ele nos ouviu o clamor. Ele lembrou-se em favor nosso, verso 45, se compadeceu de nós, segundo a sua multidão de misericórdias. É por isso que você está aqui. Lembra disso. Verso 43, nos libertou, é por isso que você está aqui. Verso 44, ele olhou para você, é por isso que você está aqui. Ele ouviu nos dias da sua angústia, é por isso que você está aqui. Verso 45, ele derramou uma multidão de misericórdia sobre a sua vida, é por isso que você se encontra aqui. Portanto, nós só estamos aqui nesse lugar, nessa noite, e iremos para outros tantos lugares nessa noite, por estas razões. Ele nos libertou, ele olhou, ele nos ouviu nas nossas angústias, ele derramou uma multidão de misericórdia sobre a nossa vida. Pule para o verso 46, olha o que ele diz. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Você tem acompanhado na caminhada do Salmo de número 106, que uma das formas de Deus disciplinar esse povo aqui, era exatamente entregando eles nas mãos de nações de outros povos, e muitos desses povos eram povos cruéis, como os povos assírios, como os povos babilônicos, e lá eles se tornavam escravos desse povo, eles serviam a esse povo, e aqui temos provavelmente uma referência à situação que eles se encontravam no chamado cativeiro babilônico. A Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém, acabou com toda a cidade, derrubou o templo, a cidade estava em ruínas. Eles vão para lá e passam 70 anos como escravos lá. Era a maneira de Deus disciplinar esse povo, para que eles pudessem repensar o caminho que eles estavam percorrendo. E nesse sentido o texto diz exatamente o seguinte, verso 46. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. O que é que aconteceu nessa história? Os 70 anos, ou após 70 anos, eles foram favorecidos por um rei chamado Ciro, que deu um decreto para que esse povo voltasse para a sua terra, Jerusalém. Eles retornaram para essa terra e eles foram reconstruir a sua cidade. Sabe o que era isso? Era Deus usando de misericórdia para com esse povo que virou as costas para eles. Mas antes mesmo disso, existia um rei chamado Evil-Merodach, que era rei da Babilônia, e ele tratou bondosamente o antigo rei da cidade de Judá. Está lá em 2 Reis, capítulo 25. Presta atenção, que eu estou querendo que você compreenda. É que mesmo quando Deus está disciplinando o seu povo, quando Ele está nos fazendo entender a duras provas, determinadas situações, pelo fato de nós desobedecermos a Ele, nos rebelarmos contra Ele, virar as costas para Ele, e Ele nos disciplina, muitas vezes, até no momento da disciplina, Deus está sendo muitas vezes bondoso e gracioso para conosco. Veja esse texto aqui, como ele é interessante. Ele diz assim, ó: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, olha a bondade de Deus, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá, falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Verso 29, mudou-lhe as vestes do cárcere, e Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária todos os dias da sua vida. Até quando está disciplinando, Deus é generoso para conosco. Ele é misericordioso. Ele às vezes nos dá uma aliviada, mesmo em meio às dores. Isto ocorreu por uma simples e grandiosa razão que está aqui. É que o coração humano está nas mãos de Deus. Mesmo um rei que tinha sido levantado para disciplinar o povo de Deus, Deus inclinou o coração daquele rei para ser generoso com o rei da cidade de Judá. Por quê? Porque o coração humano sempre está nas mãos de Deus. E isso nós podemos deduzir desse famoso texto de Provérbios, Provérbios capítulo número 20. Pulei, capítulo 21,
verso 1. Ele diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este segundo o seu querer inclina. O coração do rei está nas mãos de Deus. O Senhor produziu compaixão até mesmo no coração de pagãos. Conta a história que quando José foi para o Egito, José encontrou amigos ali no Egito, pessoas que começaram, Flávio, Tânis, a favorecer José naquela ocasião. José não conhecia ninguém, José não tinha amizade com ninguém. Deus colocou pessoas naquela situação para assisti-lo. Ele levou simpatizantes de José, mesmo num contexto tão complicado. Essa é a quarta lição que eu quero extrair com você. É que na nossa pior condição, o nosso Deus tem maneiras e meios de amenizar a gravidade de nossos sentimentos, ou melhor, sofrimentos. Deus muitas vezes ameniza as nossas dores, porque Ele continua sendo misericordioso, inclusive quando está nos disciplinando. Já vimos que apesar de nós Ele nos ouve. Já vimos que apesar de nós Ele é misericordioso conosco. Mas uma terceira coisa eu quero chamar a sua atenção, é que apesar de nós Ele nos salva. Se não, veja, versículo número 47, vai lá comigo, olha o que ele diz. Verso 47, ele diz assim: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Lembre disso, esse povo está espalhado. Esse povo foi disperso, eles foram levados cativos, e a única esperança, escute bem, deles é se o Senhor os salvar. Eles só têm uma esperança: se o Senhor os salvar, eles serão salvos. Se o Senhor não os salvar, eles não se salvarão. Como acima foi falado na aliança de Deus com eles, fez com que eles aqui pudessem clamar com mais ousadia a Deus, porque eles sabiam, verso 46, que Deus tinha um pacto com eles. Diante do pacto, sabedores de que Deus não haveria nunca de os abandonar, que Deus não deixaria nunca de os amar, eles podem dizer assim: salva-nos, Senhor, salva-nos. Eu penso uma coisa, irmãos, o Salmo de número 106 inteiro, ele nos prepara para esta oração do verso número 47. O povo de Israel, durante o cativeiro babilônico, eles mereciam estar ali por causa dos seus muitos pecados, mas eles tinham diante deles algo bem interessante. Eles poderiam se arrepender e se voltar para Deus, que tinha um pacto com eles. Eles tinham seguido o horrendo exemplo de seus antepassados, seguido o exemplo de seus pais que fizeram a mesma coisa. O que lhes resta diante de tudo? A saída era rogar pela salvação do Senhor, que era o seu Deus. Preste atenção numa coisa, porque isso tem muito a nos comunicar. Isso aqui é o retrato da nossa vida. O versículo número 47, Salmo de número 106 é o retrato da nossa vida. Porque após tudo o que fizemos, eu e você, na nossa vida, após tudo que fizemos, só nos resta uma coisa. Após tudo que fizemos, só nos resta uma coisa: clamar pela salvação de Deus. Porque só Deus é capaz de nos salvar. Presta atenção numa coisa interessante aqui. Após, a oração do versículo número 47, ela tem, penso eu, por detrás dela, a confissão franca do pecado nacional de um lado e a tolerância divina do outro, que dominaram o tempo todo o Salmo de número 106. Um povo que aí vai se arrepender dos seus pecados, mas um Deus que é tolerante, um Deus que é longânimo. E eu penso que esse é o tipo de oração que Deus tem prazer em atender. Um povo que reconhece que precisa de ser salvo. E não esqueça disso, presta atenção. Ao nos atender, estamos nesse versículo diante do propósito pelo qual Deus salva você e salva a mim. Presta atenção no que o verso 47 está nos dizendo. Ele está deixando muito claro o propósito pelo qual eu e você estamos sendo salvos por Deus. A saber, Deus nos salva para nos congregar. Veja se não é isso que diz o Salmo, o verso número 47. Ele manda nos congregar. E não só isso, nós deveríamos nos juntar. Salva-nos, ó Deus, como ele diz aqui, congrega-nos, junta-nos dentre as nações. Mas não só isso, não é só estar junto. Ele diz,
para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Sabe o que ele está dizendo? Senhor, restaura-nos, salva-nos, nos junta, para que juntos possamos louvar o teu nome. Esse é o propósito pelo qual eu e você também fomos salvos. É por isso que não tem sentido viver carreira solo na caminhada cristã. Não tem como ser desigrejado. Isso é um conceito que dissocia do propósito pelo qual Deus nos salva. Ele nos salva para nos congregar e todos juntos congregados possamos louvar aquele que nos salvou, que nos congregou. É por isso que faz todo sentido nós nos reunimos semana após semana, semana após semana. Por quê? Porque esse é o propósito pelo qual Deus nos congregou, salvou a mim e a você. É olhar aqui, irmãos, diante de tudo que Ele está nos dizendo, que tal restauração que Deus haveria de fazer resultaria num triunfante louvor da misericórdia de Deus. É olhar para a nossa vida, como temos dito aqui, olhar para a nossa vida à luz de tanto pecado, à luz de tanta coisa, e louvar a Deus pela sua graça ao longo da nossa vida. Louvar a Deus ao longo da nossa vida pela sua misericórdia. Louvar a Deus ao longo da nossa vida pela sua longanimidade, por ter tido paciência conosco ao longo de toda a nossa trajetória. E é por isso que o Salmo conclui com final, verso número 48. Ele diz que a conclusão, ou ele diz que o fim é exatamente esse: nós bendiremos ao Senhor de eternidade a eternidade. Presta atenção, verso 48. Olha o que ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Para mim, o versículo número 48, à luz de tudo que já foi dito no Salmo de número 106, é exatamente o seguinte, presta atenção, eu já quero concluir. Para mim, o versículo número 48 soa mais ou menos o seguinte: para a minha vida e para tudo que eu já caminhei, o que esses homens estão dizendo no verso 48, à luz de tudo que eles já disseram no Salmo 106, é mais ou menos o seguinte: é que a fidelidade, a misericórdia e o amor do Senhor triunfa sobre a minha perversidade. Volto a dizer, é que a fidelidade, a misericórdia e o amor do Senhor, ele triunfa sobre a minha perversidade. Logo, isto é muito digno de louvor. À luz de tudo isto, não me resta outra coisa, senão, verso 48, louvar a Deus. Porque diante da minha perversidade, a sua fidelidade, a sua misericórdia e o seu amor triunfou sobre ela. Triunfou sobre meu pecado, triunfou sobre a minha maldade, triunfou sobre a minha rebeldia, triunfou sobre tudo aquilo que eu fiz contra Deus. Triunfa a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Que maneira fantástica de terminar um salmo. Por isso que ele diz: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Por que de eternidade a eternidade? Ele está dizendo uma coisa simples: é que Deus foi misericordioso com a turma do Salmo de número 106, a nação de Israel. Isto é, no passado Deus foi misericordioso. Mas isso me faz lembrar também do presente. Eu e você sabemos muito bem da misericórdia de Deus. Já pensamos nisso agora há pouco no início do Salmo, que se não fosse a multidão de misericórdias de Deus derramada sobre a nossa vida, quem de nós que estaria aqui nessa noite? Portanto, eu sei, quando ele diz de eternidade a eternidade, eu sei que ele não só foi misericordioso com o pessoal do Salmo 106, eu também sou uma prova viva de que ele continua sendo misericordioso no presente. Mas, além disso, é que ele não foi apenas no passado, tem sido no presente. Ele também continuará a ser misericordioso no futuro. Por quê? Porque de eternidade a eternidade, ele tem sido misericordioso. Aqueles que contaram com misericórdia, estes que contam com misericórdia, contaremos com misericórdia. Porque de eternidade a eternidade, ele é o Pai da misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. E se a sua misericórdia dura para sempre, não é
racional ou lógico que também o nosso louvor dure para sempre para com Ele. Final do verso número 48, ele diz: e todo o povo diga amém, aleluia. Sabe o que isso quer nos dizer? É que todos que foram poupados pela sua graça, que todos em voz unânime, todos se juntem na adoração e possa dizer sim, fomos alvos. A misericórdia, a bondade, a graça dele sobrepujou a minha perversidade. Sou salvo hoje, estou vivo hoje, respirando hoje. Toda glória, todo louvor seja dado a ele. Tem um rapaz chamado Thomas Ken que fez um breve poema, na verdade três frases que eu achei muito pertinente, eu acredito que é muito oportuno para isso. Thomas Ken disse assim: louvado seja Deus, de quem fluem todas as bênçãos, louvai todas as criaturas cá de baixo, louvai-o acima todas as hostes celestiais. Por quê? Porque esse ser é digno de todo louvor. Todos os seres que aqui habitam, todos os seres que rondam esses ares celestes, por onde quer que esse universo possa perdurar. Portanto, não me resta outra coisa a fazer senão louvá-lo por tanta graça e misericórdia, apesar de mim. Apesar de mim, o que me resta é louvá-lo pela sua graça e misericórdia. Se você notou, conclui-se o salmo da forma que começou. Não sei se você percebeu, mas ele termina o salmo praticamente como começa. Ele diz assim, Salmo de número 106, verso 48, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Verso número 1, aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele junta louvor e eternidade. Por isso que volto à frase inicial, Senhor, deste-me tanto, dá-me um coração agradecido, dá-me uma coisa a mais, um coração agradecido. Não esqueça, de todos os ingredientes da vida, a gratidão é o mais doce. Olhe para a sua história, olhe para a sua vida e lembre-se que apesar de você, Ele lhe ouve quando você nem merecia ser ouvido. E nas suas angústias, que é ainda mais significativo, lembre que apesar de você, Ele é misericordioso contigo. Quando você nem sequer merecia que dirá uma multidão de misericórdias. Lembre que apesar de você, Ele nos salva. Lembre-se que Ele nos salva a fim de bendizermos a Ele de eternidade a eternidade. Que o seu coração seja muito grato, porque apesar de você, Ele, com uma multidão de misericórdias, fez com que você continue a viver com um propósito. Pelo menos um eu queria que você aqui aprendesse, para que nós tivéssemos continuamente congregados, a fim de que pudéssemos louvar aquele que, apesar de nós, tem sido generoso, apesar dos nossos erros e pecados. E, ó Deus, muito obrigado pela tua bondade. Muito obrigado porque, apesar de nós, o Senhor nos ouve. Apesar de nós, o Senhor é misericordioso. Apesar de nós, o Senhor nos salva a fim de que possamos bendizer o teu nome juntos, como alvos da tua multidão de misericórdias. Como falamos, Senhor, o Senhor já nos dá tanto, em meio a tanto que fizemos em rebeldia a Ti. Nós recebemos muito do Senhor, quando não merecemos absolutamente nada. Mas o Senhor tem nos dado tanto, como disse o George Herbert, dê-nos uma coisa a mais, um coração agradecido. Que possamos, de fato, sermos gratos a Ti. E sabemos muito bem que com aqueles que o Senhor tem uma aliança, muito obrigado, porque ela está exatamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Muito obrigado, porque sabemos que não merecemos absolutamente nada. Nossa vida é uma prova disto. Mas por meio de Jesus, o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua bondade
a tua graça e a multidão das tuas misericórdias tem nos acompanhado dia após dia. Não nos resta outra coisa senão dizer muito, muito, muito obrigado. Assim nós te oramos no nome do teu Filho bendito Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e soberano Pai, a comunhão, poder e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus, e que por nosso intermédio seja derramado sobre esse vasto mundo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.